para falar mais sobre homossexualidade e espiritismo para vocês. E para isso a gente está usando o livro Consciência, Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Hoje a gente está na parte na qual ele fala sobre sublimação. Bom, antes da gente começar a nossa leitura, gostaríamos de colocar certas premissas, não é? O espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar a nós mesmos, devemos amar ao próximo, devemos amar-nos uns aos outros, devemos perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos. Então, qualquer ódio que você nutra sobre algum ser, pense bem, reflita sobre essas palavras. Caso você acredite em Deus, você siga Jesus, então pense bem nessas palavras, reflita antes de expor sentimentos de ódio, de raiva ou agressividade contra qualquer ser, humano, animal, planta, o que quer que seja. E também devemos lembrar que não devemos julgar para não sermos julgados. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo para esclarecimento apenas, e não algo que imponha opiniões, não é? Faça com que você mude de ideia, mude sua forma de ser, sua forma de pensar, sua forma de agir, tá bem? Bom, continuando na nossa leitura, a gente está na parte da sublimação. E aí Divaldo diz o seguinte: no instante em que a vivência sexual experimenta alterações, transtornos ou imposições de resgate, ele não se planificará de acordo com o que seria ideal, né, o ser. Uma vez que o intercâmbio de hormônios psíquicos com o parceiro escolhido não ocorrerá conforme o previsto pela natureza. Por esta razão, o Espiritismo considera que a experiência homossexual é uma oportunidade para o indivíduo compreender as leis da vida e encontrar a sua própria felicidade. O ser humano tem o direito de exercer a sua sexualidade conforme lhe aprouver, mas quando procura sublimar suas aspirações sexuais e canalizá-las dentro dos padrões ético-morais estabelecidos no Evangelho de Jesus, isto lhe dará mais plenitude. Todavia, vivenciar o sexo ou transubstanciar as suas energias, aplicando-as em outros campos da vida, é uma decisão de foro íntimo. O apóstolo Paulo já apresentou uma solução para esta questão. Se o indivíduo não tiver resistências para optar pela abstinência saudável, sofrendo perigo de desenvolver um transtorno psicológico perturbador, é melhor que busque amar. Tanto a canalização das energias para causas nobres, quanto a vivência de um relacionamento saudável, fundamentado no amor genuíno, constituem terapias para a alma imersa na experiência da sexualidade em processo regenerativo. A sublimação depende das resistências morais de cada um. Eu, por exemplo, isso no caso de Divaldo. Divaldo, por exemplo, é solteiro e não experimenta nenhum conflito, pois ele disciplinou a mente para alcançar este objetivo. Desde cedo, Divaldo criou hábitos mentais que respondem pela sua tranquilidade emocional e afetiva. Ele preenche os vazios existenciais com outras motivações. A sublimação bem trabalhada não gera conflito, por não constituir uma violência que programamos para submeter o corpo.
Como o próprio nome esclarece, sublimar significa transformar conscientemente as nossas tendências para o bem, o equilíbrio. Divaldo diria: aqueles que se encontram nessa transição entre as experiências anteriores e a conquista da paz na atual reencarnação, que preenchendo as suas horas com quadros mentais superiores, que são fruto das ações nobres, eles terão um grande contributo para superar a cada dia as tendências que necessitam de reeducação até o momento em que as suas emoções lhe facultem a restauração do equilíbrio. Para que isso ocorra, é indispensável evitar as imagens e outros estímulos sensoriais que instigam o afloramento das inclinações negativas que resumam do passado, de descalabros que nos caracteriza. Infelizmente, vivemos em uma sociedade sexualista, em vez de vivermos em uma sociedade afetiva. Os programas televisivos de teor deseducativo, as companhias perturbadoras e os lugares repletos de pessoas igualmente aturdidas pelos conflitos do sexo funcionam como estímulos perniciosos que depõem contra a nossa paz íntima. Se o indivíduo tomar as precauções necessárias, facilmente irá transformando os apetites e as tendências. E se for médium, poderá converter suas energias sexuais em potências para o desempenho da mediunidade. O nosso organismo é um laboratório que produz substâncias sob o comando da mente, exigindo que canalizemos as energias sem jamais tentar bloqueá-las ou implodi-las, o que resultaria em um desequilíbrio de consequências lamentáveis para a nossa saúde psicofísica. E apesar dos cuidados tomados para aplicar as nossas energias, o organismo ainda se apresenta com alta potência energética durante o sono e os sonhos. Esses excessos serão eliminados por meio das ejaculações ou poluições noturnas. Mencionamos a mediunidade como uma das possibilidades de canalização das energias sexuais para que o indivíduo se beneficie com um processo de sublimação das suas forças. Uma colocação como essa pode gerar a pergunta: o homossexual pode ser médium no centro espírita ou exercer outras atividades na casa espírita? Se considerarmos os princípios do amor que devem reger a nossa vida em qualquer circunstância, não será difícil equacionar a questão. O homossexual é gente portadora de valores como todas as demais pessoas. Por que não poderia colaborar com a construção do butilo melhor? A orientação sexual que lhe caracteriza está sob a custódia da sua própria consciência. E o heterossexual, que é adúltero e frequenta a atividade mediúnica. E o heterossexual, que tem muitos conflitos de comportamento, seja no relacionamento profissional, social ou familiar. Muitas vezes, não sabemos que ele é prevaricador ou portador de transtornos psicológicos, mas isso não significa que esteja imune a dificuldades evolutivas. Se esse indivíduo for a nossa instituição e revelar condutas esdrúxulas que não condizem com a proposta de convivência em ambiente religioso, ele estará liberado para trabalhar na casa espírita somente pelo fato de ser heterossexual? Sua orientação sexual o isenta de qualquer responsabilidade? Façamos uma análise psicológica e ética. O ser homossexual não compromete o indivíduo com uma conduta moral desequilibrada nem saudável na reencarnação e vigência. São aspectos distintos da individualidade humana. Ser homossexual significa ter atração afetivo-sexual por uma pessoa do mesmo gênero. Se ele é um homossexual masculino, por exemplo, não quer dizer que seja promíscuo.
que se entregue à prática do sexo desvairado. Se se tratar de uma mulher homossexual, não necessariamente ela adotará um comportamento de busca do prazer irrefletido e danoso. Neste caso, estamos diante de um transtorno da sexualidade que pode acometer pessoas portadoras de qualquer orientação sexual. O interesse em ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo significa que ele opta pelo vínculo com alguém da sua mesma polaridade psicológica. Mas isto é uma questão privada da sua vida. Não somos patrulheiros da vida de ninguém. Há outras pessoas que vão além e advogam que uma pessoa homossexual deve ser convidada a se retirar da casa espírita para não influenciar negativamente outros frequentadores. Se nós lhe fecharmos a porta, para onde ela irá? Para o bordel? Para o cabaré? Ou para a sala de encontros? A pessoa que tenha qualquer dificuldade ou opções de diferente natureza e procure a casa espírita é credora de respeito, desde que no ambiente da instituição proceda com dignidade. Evitemos ser vigilantes da vida alheia, pois quem vigia muitos outros denuncia a existência de conflitos semelhantes em seu mundo íntimo. Quem pretende castrar os outros é porque tem transtornos tão ou mais severos do que aqueles que deseja extirpar nos outros. Quem persegue qualquer orientação sexual é porque, na linguagem popular, é um enrustido. É alguém que odeia no outro aquilo que descobriu em si mesmo. Todas as pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo devem ser bem recebidas no Centro Espírita, que é a Casa de Deus, no sentido filosófico. Divaldo se recorda de um episódio marcante da sua mediunidade. Ele estava proferindo uma palestra em uma instituição espírita que sempre visitava, né? Que ele sempre visita. De repente, um senhor sentado na primeira fila levantou-se e ficou de pé, parado, cantando uma música em voz muito alta. Ao olhar para ele, Divaldo percebeu que estava em transe, dominado por uma entidade que não parecia ser má, embora aquele não fosse o momento adequado para uma comunicação mediúnica. As pessoas presentes ficaram sem saber o que fazer diante da situação incomum. Imediatamente, Divaldo começou a orar enquanto prosseguia com a palestra. Daí a instantes, entrou no recinto o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele se aproximou e perguntou a Divaldo: Divaldo, meu filho, você está precisando de ajuda? E Divaldo respondeu: Estou sim, Dr. Bezerra. Será que o irmão poderia pedir para aquele espírito retirar-se? Eu não vou conseguir terminar a palestra se ele continuar a gritar. Fiquei olhando, o Divaldo ficou olhando, enquanto o bondoso mentor dialogava com a entidade. Divaldo disse alguma coisa... O Dr. Bezerra de Menezes disse alguma coisa e o espírito respondeu. Depois disso, o médico gentil se aproximou novamente de Divaldo e explicou. Divaldo, eu falei com o vosso visitante e lhe expliquei. Meu irmão, você poderia retirar-se deste ambiente e interromper a sua influência sobre o médium? Sua atitude está atrapalhando a palestra do nosso Divaldo. Então, o espírito respondeu ao Dr. Bezerra de Menezes assim: Meu senhor, eu até posso atender ao seu pedido, mas se me expulsarem da casa de Deus, para onde eu irei? Por isso, continuando o Dr. Bezerra, por isso, Divaldo, eu vim saber o que você gostaria que ele fizesse. Divaldo respondeu: Então, meu irmão Bezerra, deixe-o lá mesmo, que eu não quero expulsar ninguém. Ao dizer isso, Divaldo começou a orar mentalmente com simpatia para o espírito se acalmar, em vez de orar para ele ir embora. A entidade foi aos poucos acerenando e sentou o médium em sua cadeira, que saiu do transe aparentando não saber o que havia acontecido. Fraternidade e tolerância sempre.
Porque o nosso papel não é impedir que as pessoas tenham acesso a recursos mediante os quais poderão contribuir em favor da sua paz. O indivíduo homossexual, optando ou não por um relacionamento com alguém que lhe sensibilize o coração, tem o direito de frequentar a casa espírita, mas também tem o dever de respeitar a todos e de não fazer dali um lugar onde procure parceiros para aventuras sexuais, despertando sentimentos compatíveis com as paixões que por acaso possua. Essa recomendação vale para indivíduos de qualquer orientação sexual, quer dizer, indivíduos hétero, homossexuais ou qualquer outros. O nosso cuidado será o de preservar o grupo de trabalho como um todo, estimulando relações saudáveis entre os participantes das atividades que se desenvolvem. Se uma pessoa, seja homossexual ou heterossexual, começar a derivar para comportamentos incompatíveis com o ambiente, poderemos dialogar fraternalmente e chamar-lhe a atenção, orientando o companheiro com dificuldades evolutivas da seguinte maneira: meu irmão, aqui não é lugar para dar valor aos seus conflitos pessoais. Este ambiente é um lar, um templo, hospital, escola, oficina. Não é aqui que você vai ser o campeão das conquistas. E se mesmo diante das orientações fraternais a pessoa demonstrar uma postura que exige maiores cuidados, que demanda um esforço mais acentuado de reformulação interior que ele não está conseguindo realizar, poderá frequentar a casa espírita e não assumir, pelo menos temporariamente, responsabilidades mais expressivas nas atividades da instituição. As paixões extemporâneas que podem surgir em um ambiente religioso são situações muito comuns. Periodicamente irrompem escândalos protagonizados por indivíduos que passam a ter relacionamentos clandestinos, que começaram com uma bela amizade e derivaram para condutas sexuais aberrantes ou extraconjugais. E isso, que fique bem claro, não é exclusividade dos indivíduos homossexuais. Daí, todos os indivíduos merecem o nosso respeito, consideração e direito de trabalhar onde se encontrem, desde que não se tornem, na palavra de Jesus, motivo de escândalo. Todos eram contra a mulher adúltera no episódio evangélico em que ela foi flagrada em delito. No entanto, Jesus ofereceu-lhe a oportunidade sublime para que reencontrasse o caminho do equilíbrio e da saúde integral. Ao receber alguém na casa espírita, nosso compromisso é agir sempre com lucidez e disposição para exercitar a fraternidade, sem o puritanismo que tudo condena e sem o liberalismo que tudo permite. Porque cada um vai responder pela sua própria conduta, conforme as resistências que possui. E aquele que estiver isento de problemas equivalentes ou não, atire a primeira pedra. Por outro lado, é forçoso fazer uma observação das mais relevantes. Estamos de acordo que cada um tem a vida que lhe apraz, mas não nos traga certas propostas para pedir a nossa adesão. Alguns afirmam que a pessoa renasce homossexual porque necessita exercer uma atividade específica no campo artístico-cultural. Às vezes eu leio Divaldo lê textos de autores precipitados que querem justificar seu comportamento, afirmando que grandes gênios da humanidade também experimentavam conflitos sexuais e davam vazão a esses sentimentos, sem nenhum receio de represália ou discriminação. Mas por que razão deveríamos analisar o comportamento de uma figura célebre da história para repetir suas escolhas no terreno da sexualidade? Uma vez que as escolhas pertencem à consciência de cada um, utilizar um personagem famoso como pretexto para a nossa conduta é uma proposta evasiva e sem sentido. Além do mais, não é fácil comprovar uma hipótese relacionada à intimidade de uma figura histórica que viveu há muitos séculos. Na maioria das vezes, esses autores precipitados fazem afirmações sem possuírem a menor documentação histórica. Eles simplesmente acreditam naquilo que lhes foi informado, embora não consigam comprovar através de documentos confiáveis. Podemos explicar esse fato a partir do princípio psicológico da projeção. Aqui, já nos referimos. Aquilo que está em nossa paisagem mental poderemos ver projetado no outro.
Esses autores inquietos com seus próprios conflitos sexuais identificam nos outros os dramas que carregam em si mesmos, pois os olhos são as lentes da alma para visualizar o mundo externo. De acordo com o nosso comportamento, teremos as cores e tonalidades dessas lentes de observação da realidade. É possível que muitos indivíduos das páginas da história humana tenham experimentado problemas sexuais que os afligiam, porque ninguém está isento de percorrer a senda evolutiva somente porque apresenta uma genialidade nessa ou naquela área. No entanto, muitos deles analisaram suas forças para objetivos nobres, utilizaram suas forças para objetivos nobres, como a ciência e a arte. E foi exatamente essa canalização o motivo para que o seu legado à humanidade tenha se tornado tão expressivo. Divaldo tem ouvido justificativas e injustificáveis. Alguém chegou a sugerir, em certa ocasião, que o relacionamento homossexual seria útil para evitar o crescimento populacional da Terra. Então, abandonaríamos aquilo que a natureza programou biologicamente através do sexo com finalidade reprodutiva? A ignorância a respeito das leis da vida chega aos limites do absurdo. Também Divaldo já ouviu uma declaração que considera uma verdadeira aberração, segundo a qual a homossexualidade facilita o exercício da mediunidade. Uma opinião como essa, sem a menor procedência, só pode ser apresentada por indivíduos que experimentam transtornos sexuais e são igualmente acompanhados por espíritos que tombaram em situações de desequilíbrio psíquico profundo. O conhecimento da integração mente-corpo nos leva a uma interpretação que aponta exatamente para o sentido oposto. O fenômeno mediúnico ocorre com maior facilidade se nós procuramos solucionar os conflitos em nosso campo mental. Por isso, devemos procurar a harmonia entre a polaridade física e a polaridade psíquica para que, durante a comunicação mediúnica, haja uma espécie de campo fisiopsíquico neutro que permite um transe com maior qualidade. O indivíduo que Divaldo conheceu certa vez, formulou uma proposta ainda mais grotesca e destituída de fundamento. Em um seminário espírita, ele afirmou que todo médium é homossexual. Ao escutar este conceito, Divaldo ficou espantado com a ignorância que caracteriza a criatura humana em relação ao sexo e à mediunidade. No intervalo do evento, ele se aproximou do palestrante e perguntou-lhe: "Meu amigo, só por curiosidade, você é médium?" "Não, Divaldo. Por que a pergunta?" "Por nada, eu pensei que você fosse." A pergunta foi proposital, já que Divaldo estava diante de uma pessoa que não estudava a doutrina espírita e se dispunha a apresentar opiniões aparentemente legítimas sobre temas do espiritismo. É necessário, em casos dessa natureza, que questionemos o indivíduo como se fôssemos ingênuos para ver se ele reflete um pouco e reavalia a opinião sem fundamento. Chico Xavier contou a Divaldo que um dia um jornalista bastante atrevido de Belo Horizonte lhe perguntou: "Chico, você é homossexual?" Com aquela mineirice típica, Chico respondeu-lhe com um ar de ingenuidade: "Ah, meu filho, quem sou eu? Um nome tão bonito como esse eu nem mereço. Essas coisas não existem aqui em Pedro Leopoldo, meu filho. Isso é coisa para vocês que são da capital." O engraçado é que, na mesma hora, a curiosidade jornalística do interrogante desapareceu. Ele não fez nenhuma outra pergunta. A decisão de optar pela sublimação ou de estabelecer um vínculo com alguém que lhe complemente em regime de afeto profundo pertence somente à própria pessoa que experimenta o desafio evolutivo imposto pela experiência homossexual. É muito fácil propor a alguém que suba a montanha sem saber até onde vão suas forças. A doutrina espírita nos mostra que ninguém se deve arvorar a viver as experiências alheias. O nosso papel, enquanto trabalhadores da fraternidade, é ensinar, exemplificando, para que cada um faça o melhor ao seu alcance. Certa vez, Divaldo atendeu um rapaz que dizia ser homossexual e relatava estar na iminência de cometer uma loucura. Como se tratava de alguém com formação em determinada doutrina religiosa muito rígida, Divaldo se impôs a não ceder aos seus desejos. Estava num conflito intenso, como se tratava de alguém com formação
Em determinada doutrina religiosa muito rígida, o rapaz se impôs não ceder aos seus desejos. Estava num conflito intenso e informou a Divaldo. Senhor Divaldo, eu não aguento mais, eu vou matar-me. Então, Divaldo esclareceu informando, meu filho, por que você vai procurar a solução pior, aquela que não resolve o problema? Se você matar-se por causa do conflito íntimo, você apenas sairá do corpo, mas continuará a viver com a mesma aflição, agora ampliada com as consequências do suicídio com aqueles espíritos que o perseguem. Procure serenidade na oração, busque a proteção de Deus. Divaldo o aconselhou muito. E por fim ele perguntou a Divaldo, indagou, o que deverei fazer? Divaldo diz o seguinte, não me compete dizer-lhe o que fazer. Ele respondeu, a opção é sua, porque senão serei eu o responsável pelo seu destino. E aí é importante destacar que a nossa proposta na doutrina espírita não é tomar a cruz dos outros, mas oferecer um ombro de amigo para auxiliar os nossos semelhantes, porque essa cruz pertence a cada um. E aí Divaldo conversou bastante com o rapaz retornou várias vezes à nossa casa espírita e conseguiu superar aquele momento mais agudo de crise. Tempos depois, o rapaz obteve êxito e conseguiu ajustar-se. Revelou-se um excelente artista plástico e canalizou suas energias para este fim. Sempre que ele se encontrou com Divaldo, ele diz o seguinte, superei-me a mim mesmo, casei-me com a arte e me consumo nas labaredas do meu ideal. Notemos que linda afirmação. Foi uma demonstração de sublime transformação. E para isso, Divaldo diz o seguinte, para a gente dar uma olhada nos livros Sexo e Obsessão, capítulo 8, Atendimento Fraterno, Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, Divaldo Franco, capítulo 12, Ouvir com o Coração, Roteiro de Libertação de Espíritos Diversos, de Divaldo Franco, capítulo 9, Com Simplicidade e Afeição, Atendimento Fraterno é outro livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e todos esses livros da Editora Leal. Nota do organizador, claro. Olha, eu vou deixar os links da leitura desses livros aqui embaixo do YouTube, do vídeo que eu vou colocar, desse vídeo aqui que eu vou colocar no YouTube. Complicado. Tudo bem. Mas aí vocês podem se direcionar por esse vídeo aqui no YouTube, tá? É só aderir ao meu canal se você não se aderiu. Sendo assim, o indivíduo que identifique, né, que a gente possa identificar, o que ele mesmo identifique, qualquer forma de transtorno sexual em seu comportamento, deverá compreender que se encontra na escola da vida, cuja finalidade é aprender e reaprender, solucionando suas dificuldades evolutivas por meio de um projeto de autoeducação que lhe proporcionará uma vida feliz. Gente, maravilhoso, né? E também Divaldo diz para a gente dar uma olhada na canalização das energias para as atividades de crescimento interior no contexto da homossexualidade, onde é sugerida essa canalização no livro Loucura e Obsessão, capítulo 23, né? Que se chama Expiação e Reparação, esse capítulo. Também o autor esclarece que o personagem central deste livro era um transexual que havia sido influenciado pelo seu tio a manter um comportamento homossexual. Isso está no capítulo 6 desse livro, Sexo e Destino, que se chama Sexo e Destino, é a nota do organizador. Tá bem? Eu vou deixar todos esses links aqui para vocês se localizarem. Sigam a nossa série no YouTube, que está muito legal. Eu estou adorando fazer essa série sobre o homossexualismo e o espiritismo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida a respeito desse conteúdo, escreve a sua dúvida nos comentários, porque a sua pode ser a nossa, pode ser a dos nossos colegas. Se você tem alguma sugestão, pode sugerir. Se você quiser se inscrever, nosso canal é do YouTube, Facebook e Instagram. No YouTube, aperta o sininho para receber as notificações. A gente ainda tem um canal muito pequeno, ele está crescendo aos pouquinhos, mas vamos tentar deixá-lo o melhor possível. Contamos com a sua ajuda para isso. Compartilhe esse vídeo se você achar interessante, que essa mensagem seja divulgada. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.